Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Que reunião maravilhosa. Alegre. Senhor Jesus. Muito desfrute, né? É maravilhoso. Hinos maravilhosos, cheios de vida. Reunião cheia de vida. Muito alegre, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje à noite é: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Senhor Jesus. E o título já é forte, né? Nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Vamos repetir junto? Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E já é o título, já é uma misericórdia para nós, né? Já fala que nós somos resgatados, né? E fomos resgatados e por esse sangue precioso. Cristo, ele é o Cordeiro perfeito, né, irmãos? Ele é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, Senhor Jesus. E quando a gente crê nesse Cordeiro perfeito, a gente recebe a salvação. E através desse crer, a gente é introduzido para a comunhão da vida. Olha que maravilha, né? Essa comunhão da vida, que é essa experiência que nós não temos agora, né? A gente começou com os hinos, começou com gritos de guerra, palavra, vamos ter que compartilhar depois, oração. Isso é a comunhão da vida, né? Em que o centro é a palavra da vida, né? A comunhão da vida. Isso, é a vida circulando no nosso meio aqui. A gente fazendo essa vida circular, né? E graças ao Senhor ter sido esse Cordeiro, né? Esse Cordeiro perfeito que nos introduziu, Senhor Jesus. E essa comunhão da vida, irmãos, consequentemente, ela vai acontecer, né? O Senhor lá em João 15, né? E ele fala sobre a árvore da vida, né? E Cristo é a videira, né? Senhor Jesus, na verdade, primeiro fala que Deus é o agricultor. E Ele quer plantar a semente do reino no nosso coração. Ó Senhor Jesus. E a gente já sabe, irmãos, a gente já tem visto, né? Que o nosso coração é uma terra. E aí existem 4 tipos de terra, né? Eu não vou ler aqui os versículos, mas irmãos podem ver depois em João 15 e Mateus 13, né? São 4 tipos de solo, né? Primeiro é aquele solo compactado, né? Que a semente cai à beirada da estrada e aí a semente não consegue adentrar, né? Tem o solo rochoso, o solo com espinho e tem o solo fértil, né? O solo bom, a terra boa, né? E aí o nosso coração, ele pode ser um esses quatro solos, né? E aí ele não pode ser nenhum dos 3, né? Os 3 primeiros. A gente tem que orar para ele ser o solo bom, né? Para essa semente que o Senhor quer colocar em nosso coração, que ela frutifique. Senhor Jesus. Amém. E que ela dê frutos para o Senhor, né? E aí fala também que todo ramo que estiver conectado à videira, ele vai produzir fruto, né? E o que não estiver conectado, ele não vai produzir vida, vai secar, vai morrer, vai ser cortado fora. Então que a gente possa, né, orar ao Senhor e sempre estar buscando lavrar o nosso coração com a palavra, né? Buscar sempre estar limpando o nosso coração, nos esvaziando, né? Tirando tudo que não pertence do Senhor, para a gente não ter um coração pedregoso, né? Cheio de pedras, ou espinhos, né? Os espinhos representam as coisas do mundo, né? As fascinações do mundo. Então, às vezes, a gente está maravilhado com a promoção que recebeu no emprego, e aí só quer trabalhar, só quer correr atrás dos bens materiais, que é lícito, porém, não te deixa frutificar. Não deixa você ser essa semente que vai produzir frutos. De 1 para 100, 60 ou 30. Então a gente tem que orar e pedir ao Senhor para trabalhar no nosso coração, para a gente ser uma terra frutífera para o Senhor, né? Também o irmão compartilhou umas semanas para trás que o Senhor, ele não deu uma fé, um terreno, né? Ele usa como a nossa fé como um quinhão de terra, né? E ele falou que cada o Senhor deu o mesmo quinhão, é a mesma quantidade de terra, igualmente preciosa, né? E aí o que acontece, irmão? Às vezes um irmão avança mais que o outro, às vezes algum irmão está tendo mais experiência, o que está acontecendo? É a mesma terra, igualmente preciosa, ou seja, ela tem o mesmo valor, ela pode produzir o mesmo tanto. E por que não está produzindo? Por que não está gerando fruto? Provavelmente o solo está abandonado, as pedras estão lá, cheias de espinho, não está trabalhando na terra, né? E o Senhor quer que a gente trabalhe nessa terra, então. Ele quer que a gente frutifique para Ele, né? Então, que esse quinhão de terra, ele esteja
a todo tempo, né, a gente trabalhando ali, lavrando, limpando, tirando os espinhos. E quem tem cuidado com quem tem planta em casa sabe, né? Por mais que você passa a vida toda cuidando, passar 15 dias sem mexer, aí já começa a nascer um tanto de mato. Quem tem roça de Toninho tem experiência nisso aí, ó. Foi pra conferência, voltou, os matos tomaram tudo lá. Então a gente tem que trabalhar na nossa terra, irmãos. E essa terra é o nosso coração. E aí que tá o problema, né? Se a gente não trabalha, o Senhor não vai avançar. Amém? E aí, com tudo isso, né? O Senhor já tendo falado isso do nosso coração, de ser a terra, o Senhor ele tem uma expectativa muito grande conosco, né? Ele confiou, né? Ele fez lá em Gênesis, ele nos criou a imagem e semelhança, né? Nos fez para governar sobre os animais, né? Governar essa terra. Porém, a gente já sabe a queda do homem, entrou o pecado, todas as consequências, né? Depois veio o povo judeu. O Senhor veio pelo povo judeu, o Senhor Jesus veio, mas eles não o receberam, né? Eles tinham uma promessa, mas o povo judeu não o recebeu. E aí essa graça nos alcançou, né? E aí o Senhor quer nos fazer herdeiros junto, né? Ele já tinha feito essa promessa, né? Para Abraão, Isaac e Jacó, que eles já iam ser herdeiros, né? Mas aí, quando eles não receberam, essa graça nos alcançou. Então, o Senhor quer nos fazer herdeiros, né? E co-herdeiros com Cristo. Eu vou apressar aqui para a gente poder, Edmar também compartilhar bastante, deixar a vida fluir, mas depois os irmãos podem ler em Romanos 8,17 lá, que o Senhor quer nos fazer herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? Senhor Jesus. Só que para a gente ser herdeiros, irmãos, e co-herdeiros com Cristo, a gente tem que sermos adultos, né? Já sermos crescidos. A gente não pode ser filho imaturo, né? O irmão até usa filhos maduros, né? Ruiós. E não filhos imaturos ou pequenos, tecnon. Então, o Senhor quer nos encontrar maduros. Mas como que a gente vai ter esse crescimento, né? Como que vai ser esse processo? Porque um pai não vai confiar toda a sua herança para um filho que é imaturo. Que quando ele receber aquela herança ali, ele vai gastar na primeira semana que tiver, vai dar o dinheiro, vai pôr onde que nem ele sabe, vai acabar com a herança, né? E então, esse pai, ele quer dar essa herança para o filho maduro. Mas como que nós nos tornamos filhos maduros, né? Então, é um processo de amadurecimento, né? Ele é um processo, é o mesmo processo de salvação, né? Então, primeiro, no nosso processo de conversão, a gente recebe o Senhor no nosso coração, a gente crê no Senhor, né? Recebe Ele no nosso espírito, aí nosso espírito é regenerado, né? Então, a gente sabe que Deus nos criou tripartidos, né? Então nós somos corpo, alma e espírito, né? Então primeiro, a gente é salvo no nosso espírito, quando a gente crê no Senhor. Aí o nosso espírito é regenerado, né? A gente reconecta com Deus. Agora a gente pode ter acesso a Deus direto, né? Graças o título da mensagem, né? Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, né? Então, depois desse precioso sangue, hoje a gente pode ter acesso direto a Deus, né? Através do nosso espírito. Ele está dentro de nós. Só que fica pouco, né, irmãos? Porque o Senhor quer mais. Ele quer nos alcançar por inteiro, né? Então, nosso espírito já está salvo. Agora Ele quer salvar nossa alma. Senhor Jesus. E aí é que está o ponto, né, da questão que o Senhor quer nos ver maduros, Ele quer nos herdeiros maduros, através dessa salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma é a parte mais complicada, vamos dizer assim, porque a nossa alma é como se fosse aquele filho bagunceiro, assim, né? Se você descuidar um minuto aqui, ele já está te pendurando nos negócios, fazendo bagunça, pondo fogo na casa do vizinho. A nossa alma é mais ou menos isso. O tempo todo ela está caçando uma confusão para nós. Procurando onde não deve, buscando onde não deve. Então, é onde o trabalho tem que acontecer, né? E a nossa alma, ela é governada pela nossa mente. Então, se a nossa mente, ela estiver perdida, né? Não estiver sendo constrangida, vamos ler em 1 Pedro? 1 Pedro 1,13.
Vamos ler o 13 e o 14. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Amém. Então, fala, né? Por isso, cingindo o vosso entendimento. Então, a gente sabe que a nossa mente, ela governa a nossa alma, né? Então, se a gente deixa a nossa mente perdida, nossa alma vai estar perdida também. Então, aqui o Senhor nos fala, né? Por isso, cingindo o vosso entendimento, né? Naquela época em que Pedro escreveu para os forasteiros, né? As roupas naquela época eram roupas, eles falam roupas talares, né? Então, era uma roupa folgada, larga. Eu imagino que devia ser assim, ou é para homem ou mulher. Não devia ter PP, slim, oversize, não devia ter nada disso. Então, os homens, então na hora que chegava era uma roupa só, né? Então ficava aquela coisa larga ali. E quando ele ia para trabalhar, geralmente era trabalho braçal, a roupa ficava incomodando. Então ele cingia a roupa, né? Colocava um cinto. Então aqui por isso fala, né, que cingindo o vosso entendimento. E esse entendimento aqui é a nossa mente. Então, o apóstolo Pedro já falou, né? Então, restringindo, a gente pode usar restringindo, fica uma palavra mais entendível. Então, por isso, restringindo a vossa mente, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, então, a nossa mente tem que estar restringida. Se a gente não tiver uma mente restringida, vai ser igual a criança bagunceira. Se não tiver alguém responsável ali para conduzir ela, mostrar para ela o que é certo e errado, falar, não, isso aqui você não pode não. Aí de pendura na planta, quebra a planta, aí Senhor Jesus, as irmãs, aí não pode. Então a gente tem que ter essa mente restringida. Restringida, mas como? Na lei? Não. É no Espírito, é na palavra. A partir do momento que a gente já teve o nosso espírito salvo, aí agora a gente está no caminho para salvar a nossa alma. Como que vai ser na palavra? Tudo se resume na palavra, né? A gente tem que começar a buscar a palavra, ler a palavra, recebê-la com o coração aberto. Esse ouvir da fé, que o irmão tem tanto falado, né? Não ouvir com os ouvidos humanos, mas eu ouvir como se a fé tivesse um órgão auditivo. E aí quando a gente toca na palavra, quando o irmão fala, a gente recebe essa palavra com tanta fé, que ela entra no nosso coração com tanta realidade, que aí a gente é transformado. Então, a gente permite que a nossa mente seja restringida. A gente permite que o Senhor nos conduza, que Ele nos mostre onde a gente tem que andar, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar. Senhor Jesus. E aí fala, né? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, né? Então, uma graça vai ser trazida a nós. Hoje a graça do Senhor voltar, né? Mas aí Ele quer nos encontrar como? Filhos maduros. Então, volta aqui, olha. Um filho maduro é o filho que está entrando na palavra, que está ouvindo a palavra com fé e está deixando a mente ser restringida pela palavra. Que quando o Senhor que deixa o Senhor conduzir a vida dele. Senhor Jesus. E aí fala, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, né? Então, amoldeis aqui, algum adolescente pode ler na Bíblia aí a versão, fazendo um favor? Como que está escrito? Em voz alta aí, para todo mundo ouvir. É 1 Pedro 1:14. Consegue ler alto aí pra gente? Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, né, esse não vos amoldeis, né, é como não deixar cair na fraqueza, né, não dá uma fraquejada. Então, o Senhor quer nos encontrar, então se a gente já é maduro, a gente já sabe comportar, né. Então, se a gente é filho, irmãos, a palavra, ela dá direção pra gente, ela é viva, ela é eficaz e ela traz uma ordem pra gente. Se a gente não segue a ordem, a gente é desobediente. Aí se a gente está seguindo a ordem que o Senhor está nos dando hoje, se a nossa mente está restringida sobre o que o Senhor está nos falando, nós somos filhos da obediência. Então a gente não vai deixar o que a gente fazia antes, né? Antigamente eu imagino que ele falava que tinhas anteriormente na vossa ignorância, era antes do Senhor vir, né?
bem antes da vinda do Senhor, que eles viviam na lei e achavam que antes da salvação. Mas agora, irmãos, é claro pra gente, a gente não pode cair nessa cilada de como era antes, né? Senhor Jesus. Para finalizar minha porção, eu vou tomar um pouco da dieta. Vamos abrir Romanos 12, que eu toquei muito. Romanos 12, 2. Ó Senhor Jesus. Vamos ler junto? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a gente não pode estar conformado, irmão. Ó Senhor Jesus, o mundo quer formatar a gente, quer formatar de uma forma negativa, né? Cada época, Satanás cria uma forma de querer formatar os jovens, os adultos, a melhor idade, né? Mas a gente não pode permitir isso daqui, olha. A gente não pode permitir. E com este século, né? Mas transformai-vos. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos transformar. Ele quer nos transformar, mas é de uma forma. É pela renovação da vossa mente. Então a palavra ela é nova diariamente, né? Então a gente tem que renovar nossa mente diariamente também. Toda semana a gente recebe uma palavra nova. É um alimento diário, é uma semana nova do alimento diário. Então a gente vai renovar nossa mente toda semana. Senhor Jesus, porque senão o que vai acontecer? A gente vai ser conformado. A gente vai entrar no formato do mundo. Então a gente vai ter que abrir mão da vida da igreja, vai ter que abrir a mão do Senhor para ficar cuidando só das coisas terrenas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor Jesus, para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, irmãos, aqui, eu não sei se algum irmão já teve crise de ansiedade, preocupação, depressão, mas para mim, isso daqui tá a chave. Para a sua preocupação, é a sua cura. Que aqui está falando, olha, se você se transformar pela renovação da sua mente, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, então se eu estou com a minha mente renovada, se ela está renovada, eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Isso aí é palpável, está na nossa mão aqui agora. Então vamos renovar nossa mente. Amém. Senhor Jesus, não vamos permitir que o mundo nos formate. Que as coisas desse mundo nos seguem. Tire a nossa experiência, tire a nossa fé subjetiva sendo incrementada, acrescentada. Vamos permitir que a nossa mente seja renovada diariamente. A gente viu aqui que a nossa mente tem que estar restringida. Ela tem que estar cingida. E aqui junto, ó, ela vai ser restringida e vai ser transformada. Amém. E aí a gente vai ter uma renovação. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Oh, renova a nossa mente. Que o Senhor renove a nossa mente, né? Tanto ao ouvir a mensagem como desfrutar do alimento diário, todos tiveram essa oportunidade. E não foi diferente também quando eu e Vinícius nós fomos laborar, percebemos o desespero do Senhor em reforçar esse ponto, né? Então, se porventura nós não conseguirmos sair desse ponto em relação a renovar a mente, Cristo governar nossa mente, aí a culpa é do Espírito, né? Amém. A culpa é do... aí nós percebemos isso, irmãos, tanto que se os irmãos perceberem na linha do alimento diário, que é a linha da mensagem, em relação ao título da mensagem, falou um pouco no sábado e no domingo, né? Porque realmente o Senhor ele tem essa preocupação, né? Ele vê, essa é a minha necessidade, é a nossa necessidade, de que a nossa mente ela seja renovada, né? Porque é somente através da mente renovada, isso é resultado da minha transformação, somente com a mente renovada é que eu experimento a vontade de Deus, né? Então, assim, não é assim, eu conheço, eu tenho uma noção do que é a vontade, não é. A mente renovada nos dá esse privilégio de experimentar qual que é a vontade de Deus.
Qual que é a vontade de Deus, irmãos? Qual é a vontade de Deus? É Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Enfim, é o governo de Deus, é o reino de Deus vindo na minha vida. Então, irmãos, a mente renovada é tudo que eu preciso, é tudo que eu necessito, né? Então, o Senhor, ele precisa de ter esse caminho, né? Aí, então, precisamos de falar um pouco mais sobre esse ponto. Então, sobre a mente, então, o Vinícius não usou, então eu vou aproveitar, vou usar Romanos, né? Romanos, o capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 23. Romanos, capítulo 7, versículo 23. Amém? Senhor Jesus. Então vamos ler. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então aqui, ponto mente. Então quer dizer que a mente, ela tem uma lei, né? E aqui, quem conhece o contexto, Paulo, ele tinha aquela mesma dificuldade que eu e que você nós temos, né? Quem aqui quer fazer a vontade de Deus? Não precisa levantar a mão não, irmãos. Eu sei que todos nós queremos, né? Então vou perguntar de novo agora, pode falar, quem aqui quer fazer a vontade de Deus? Eu! Aleluia! Mas, irmãos, quão difícil é o meu dia a dia, às vezes aqui na reunião, junto com os irmãos, então, às vezes a gente tem um bom êxito, mas não é tão fácil, porque existe uma grande luta, né? Então, irmãos, tem uma lei. Agora, a lei da mente, o que vai definir essa lei da mente é sob qual jurisdição essa lei está, né? Aí, por isso, aí Romanos, capítulo 8, versículo 6, fala assim: por quê? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Então a mente a mente ela está nesse pêndulo, né? Então quando eu coloco a mente na carne, aí a lei da mente é o quê? É morte. Então, irmãos, isso é garantido. Quando eu começo assim, já começo assim a analisar, está na morte, eu já vejo assim, começo a ver, irmãos, aí acabou. Irmãos, até mesmo nessa grande festa aqui, olha, se nós não atentarmos, se nós não tivermos esse cuidado de colocar a mente no lugar certo, irmãos, nós vamos sair daqui pior do que nós chegamos. Agora, garantidamente, né, a lei tem uma mente, a mente tem uma lei, né, vimos, né? Garantidamente, se a jurisdição que comandar ela for Espírito, irmãos, é vida e paz, é vida e paz. Irmãos, quem quer ter vida e paz no seu casamento, diga amém. Amém. Quem quer ter vida e paz no cuidado dos filhos, diga amém. Amém. Quem quer ter vida e paz no seu trabalho, diga amém. Amém. Quem quer ter vida e paz até o seu voltar, diga amém. Amém. Irmãos, mente no Espírito. Amém. É vida e paz. Irmãos, olha só, com essa experiência, irmãos, eu e você, nós vamos andar como se estivéssemos andando nas nuvens. Mas isso quer dizer que está tudo bem? Quer dizer que agora, por exemplo, eu estava preparando já para vir para a reunião, o André me liga, o pai, tal, o carro atrapalhou aqui, agarrou tudo. Falei, irmão, Senhor te abençoe aí, irmão, meu filho. Irmãos, aí, mas eu, mesmo com o carro de André atrapalhado, eu preciso de vida e paz. A minha filha está lá no Curitiba fora, eu preciso de paz, né? Quem aqui não tem problema, por favor, não levante a mão. Quem aqui não tem problema, quem não tem dificuldade, né? Mas nós temos a oportunidade de ter vida e paz durante todo momento. Basta eu fazer a opção certa. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí, vamos então em 2 de Pedro.
Então, como eu falei, irmão, se ficar muito tempo só nesse ponto, aí cobra do Espírito lá depois, né? Segunda de Pedro, capítulo 3, o versículo 1. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler, por favor? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Mente esclarecida. Ou seja, é uma mente que ela é uma mente clara. É uma mente que não tem trevas, né? Dentro do contexto, irmãos, aí já tivemos uma série de mensagens. Uma mente esclarecida dentro do contexto aqui, era aquela mente que era aquele grupo de irmãos que seguiam fielmente o falar do Senhor, o falar profético, o falar do Senhor através daquele canal que o Senhor está usando, né? É tanto que, se lermos aqui, não vou ler por causa do tempo, logo na sequência, Pedro adverte, ele fala, vai virá alguns aí que irão escarnecer não só de mim, ou seja, não só dele como o apóstolo, mas escarnecer também da palavra, ao ponto até mesmo de duvidar da volta do Senhor. Mas eu estou falando o que está ali, o que está escrito aqui, não dá tempo para eu ler, tá, irmão? Pois, irmãos, leem na sequência, por favor, tá? Então, irmãos, o diagnóstico ficou claro aqui, né? Qual que é o problema? O problema é a mente não estava clara de alguns, né? Então, esse é o diagnóstico. Então, a mente não estava clara, qual que era a doença? Uma mente não esclarecida. Então, nós já sabemos. Tanto que isso foi tão claro que, em função disso, o próprio povo de Israel, que deixou de ouvir a voz do Senhor, consequentemente foram levados cativos. E da mesma forma, até no fim do primeiro século, dentro desse contexto aqui, pelo fato de não ouvirem a voz do Senhor, através do apóstolo, através do canal que o Senhor estava usando, a mente de alguns estava escurecida, né? Então, se esse é o diagnóstico, nós já sabemos, né? A doença, ela é o que uma mente não clara, e por consequência disso, há várias consequências, né? Então, em relação à igreja, a igreja foi degradada por causa disso. Perderam o falar de Deus, né? Irmãos, então qual que é a solução, irmãos? Qual que é o remédio para isso? Como que eu vou clarear a minha mente? Aí digamos, José Celso, permita, eu vou dar a você um exemplo. Eu diagnostiquei, você está com esse problema. A sua mente não está clara, né? Aí, sabe qual que é a solução para você? Vou pegar uma candeia que brilha e vou chegar perto de você. Agora você tem que receber. Aí quando essa candeia, quando você receber por fé, essa candeia que brilha, a sua mente vai clarear. Vai se tornar uma mente esclarecida, né? Aí está dentro de... Estão falando da mente, né? Segunda de Pedro, capítulo... Edmar, sim? você usou um exemplo, me permita ler um versículo. Salmo 119 e 130. Sim, amém. A revelação das tuas palavras esclarece. Amém. Dá entendimento aos simples. Aleluia. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler? Amém. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética,
fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, a palavra profética, que é o mesmo no versículo 12, é a presente verdade, ou a verdade presente. Foi isso que alguns naquela época perderam. Então, a mente não ficou clara, né? Então, irmãos, a forma da mente estar bem clara é mergulharmos na palavra. Irmãos, talvez você tentou ou tem tentado qualquer outro método, não existe nenhuma outra maneira, irmãos, da minha mente ser renovada, a não ser pela palavra. Da minha mente ser iluminada, a não ser pela palavra. Porque aí a palavra, ela vem e ilumina, ela clareia, né? Clareia a minha mente e me dá a direção. Mas que lugar tenebroso que é esse? Que lugar tenebroso é esse que a mente, que a candeia precisa chegar? Aonde que esse lugar tenebroso precisa chegar? Aonde? No coração. E o coração, irmãos, ele é composto pela nossa alma e a consciência, que é a parte do espírito. E a nossa alma é composta pela mente, vontade e emoção. Então a palavra precisa brilhar. Então, irmão, se porventura, ao ler a Bíblia, ao ler o alimento diário, ouvir alguma mensagem, se o seu coração não está ardendo, irmãos, peça ao Senhor. Vamos, alguns instantes de oração individualmente, né? Para o Senhor nos dar essa experiência, tá? Rogar o Senhor para o Senhor fazer arder no nosso coração quando o Senhor falar, né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala no meu coração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor realmente faça arder em nosso coração quando o Senhor falar, irmãos. Arder, quando fala arder, você lembra logo de quê? Logo de um fogo, né? Não está ardendo, está queimando, né? Então, o Senhor, ele chega com essa candeia que brilha, a primeira coisa que ela faz, ela expõe a minha condição, né? Se você pegar assim, olha, pega uma tocha de fogo, aí, se ela está distante, ela vai iluminar. Aí, quando ela chega um pouco mais perto, o que ela vai fazer? Ela vai aquecer. Ela vai aquecer. E se chegar mais perto ainda, o que vai fazer? Vai queimar. Vai queimar. Eu preciso desse queimar, ao ponto de queimar, ao ponto de transformar, aquela transformação que Vinícius leu lá em Romanos 12. Dessa transformação, ao ponto de não sobrar mais nada além de Cristo, né? Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, aí lendo a Bíblia hoje pela manhã, o Senhor, ele deu um presente maravilhoso. O Senhor, ele realmente ele é demais, né? Aí na leitura, para quem segue aquele calendário, né? Para ler a leitura durante o ano, aí é proposto para no dia de hoje, o Salmo 26. Vamos ler, quem já leu hoje, lê de novo, né? Versículo de 1 ao 3. Salmo 26, versículos de 1 ao 3. Senhor Jesus, amém. Todos acharam? Salmo 26, versículos de 1 a 3. Amém. 26, capítulo 26, versículos 1 a 3. Vamos ler? Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade.
Irmãos, na hora que eu li esse versículo, eu não acreditei. Falei assim, mas que presente que é esse? Mas é o encargo da mensagem. Eu não sei, os irmãos perdoem meu entusiasmo, eu não sei se os irmãos conseguiram perceber como eu percebi. Porque o Senhor examina o meu coração, sonda o meu coração, sonda os meus. Nós estamos falando de quê, irmãos? Mente, sonda os meus pensamentos, sonda o meu coração. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho. Oh, Senhor Jesus. Mas aí eu lembrei, acho que João, ele participou dessa aula aqui, né? Ele não perdeu essa aula, não. João leu esse salmo. Ele fala lá nas suas epístolas, andar na verdade. Mas andar na verdade. Então, andar na verdade garante uma mente renovada. Andar na verdade garante um coração puro. Andar na verdade garante uma vida feliz. Andar na verdade garante uma vida de paz, de alegria, de satisfação e do encabeçar de Cristo. A vontade de Deus sendo feita na nossa vida. Senhor Jesus. Então assim, eu fui muito grato ao Senhor. Senhor, me leva a andar na verdade. Senhor, andar na verdade equivale ao quê? A gastarmos tempo na palavra. Imergirmos na palavra. Ao ponto de que a minha sua experiência seja, por exemplo, vamos lá, ao levantar, palavra. Ao deitar, pelo caminho. Irmãos, enquanto viver. Palavra, andar. Quanto mais tempo eu gastar na palavra, imergindo, né? Isso equivale a inculcar. A palavra precisa ser inculcada em mim. Para a palavra ser inculcar quer dizer, é você falar repetidamente, várias vezes, como se fosse assim, né? Até que ele inculcar. Irmãos, e fique tranquilo, o resultado disso é vida e paz. Amém. O resultado disso é graça para mim e para você. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí tem mais 2 pontos. Talvez pelo tempo fale apenas um, que é santo e puro. Está dentro da sequência. Precisamos de voltar lá em Pedro, 1 de Pedro. Talvez o último ponto a gente use uns 10 minutinhos amanhã e fale. Então, 1 de Pedro. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 1, versículos 15 e 16. Senhor Jesus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, santos, porque eu sou santo. Então, é uma ordem do Senhor para mim e para você. Sede santo, porque eu sou santo. Santo é o quê? Santo é separado, né? É aquele viver separado que agrada o Senhor e que satisfaz o Senhor. Então, sede santo. Por quê? Porque o Senhor é santo. É uma ordem para nós, né? Senhor Jesus. Então, aí dentro desse... esse é santo. Aí em relação a puro nós vamos ler depois, mas dentro de santo vamos sermos santificados. Vamos ler Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Os versículos 26 e 27. Efésios 5, 26 e 27. Sim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, para ser santo, para ser santificado, o que eu e você nós precisamos, irmãos? Da palavra. Essa palavra é como um jato de água que vem e lava, retira toda a sujeira e nos santifica, e nos separa, irmão. Então não tem nenhuma outra maneira, nenhum método, a não ser pela palavra. É a palavra que santifica.
Aí, vou citar, tá? João capítulo 17, versículo 17, o Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a forma de sermos santificados é pela palavra. Essa palavra é como esse jato de água que vem lavar e purificar, vem santificar, Senhor Jesus. E traz para nós, irmãos, uma condição de viva, uma condição assim de como está falando, muito energizado, vigor, né? A palavra traz isso para nós. Caso contrário, sabe o que vai acontecer se eu e se vocês nós não tomarmos esse caminho? Vai começar a aparecer umas rugas em nós, espiritualmente falando. Eu vou começar a ficar velho. Aí velho, né, com todo respeito, eu também já estou caminhando aos mais idosos, né? Aí velho, aí começa a ficar assim. Assim, aí já começa a ficar menor, né? Sim, vai. Fisicamente, irmãos, isso vai acontecer com todos, tá? Com todos nós, se der tempo, né? Aí a ruga vai aparecendo, aí não tem como, o Senhor está queimando, o Senhor tá ali e tal, não tem como, falta vivacidade. Então a palavra, ela retira a mácula, ela retira a ruga, a velhice, e qualquer coisa semelhante a isso, estou lendo o versículo, qualquer coisa semelhante a isso, né? Ela é santa e eficaz. Ela é santa e sem defeito. Assim a igreja, eu e você, nós vamos ficar santos e sem defeito. Esse é o poder da palavra. Então vamos permitir que a palavra, como essa água, ela permeie todo o nosso ser. Né? Tanto que dado um exemplo, é necessário que a palavra ela seja sedimentada em nós. Qual exemplo que a gente tem disso? Você tem lá um pedaço de madeira, cai no rio lá. Então, você não dá nada para ele. Aí a água está passando. A água está passando. À medida que a água vai passando, vai retirando partes da massa dessa madeira e vai sedimentando nela alguns cristais de minerais. Aí vai passando. Aí vai passando. Aí de repente você pega ela, não, mas que pedra bonita. Mas que pedra bonita, irmãos, na verdade foi transformada. Irmãos, esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Eu quero ser transformado. Agora só existe uma maneira. Eu preciso permitir que a palavra passe em mim. Preciso permitir que a palavra seja sedimentada em mim, ao ponto de transformar todo o meu ser. Senhor Jesus, me santificando e também purificando. Agora o último ponto lá, a segunda de Pedro, está dentro do mesmo ponto, santo e puro, capítulo 1, os versículos 22 e 23, aí é para nós concluirmos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. É 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Aleluia. Aí todos acharam? Amém. Vamos ler? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Então, para ser santo precisa de quê? Palavra. Para ser puro precisa de quê? Palavra. Então, irmãos, o que purifica a nossa alma é a obediência à palavra. Quanto mais obediente eu sou à palavra, mais puro eu me torno. Lembrando, irmão, é bom nós identificarmos também a diferença de limpo e puro, né? Tem diferença. Puro o quê? Por exemplo, o café, quando você faz o café lá, quando você coloca açúcar, não é puro. Ali é café com
açúcar, né? Então, puro é quando há apenas um elemento. Só o café. Aí é puro. Então o Senhor, mas açúcar é uma coisa limpa, não é? No exemplo que eu estou dando, tá, irmãos? É uma coisa limpa, mas houve um elemento extra ali. Então o Senhor, ele quer me dar uma vida de pureza. Que esteja em mim apenas Cristo. Irmãos, isso é possível, irmão. Isso é possível, como por meio da obediência da palavra. Porque começou, foi assim, irmãos. Eu e você, nós somos regenerados. Nós somos regenerados com essa semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que ela é permanente. Agora eu e você precisamos exercitar o nosso espírito, gastarmos tempo na palavra, fazermos imersão, usa o recurso que for, irmão. A imersão, imergir na palavra, o quê? Ou inculcar a palavra em mim e você, eu quero fazer com que a palavra, você tem que fazer mais vezes. Né? Às vezes tem que repetir, às vezes tem que repetir com ênfase. Por isso, às vezes eu tenho que dar um grito. Mas nós estamos numa batalha. Irmãos, esse terreno aqui, ó, tem duas pessoas no universo querendo ela, que é a terra. Uma é Deus e outra é Satanás. Então, eu e você, nós precisamos de nos posicionarmos pelo Senhor. Abrirmos o nosso coração. Senhor, eu quero um coração puro, Senhor. Senhor, mas como que o meu coração vai ser puro, Senhor? Pela obediência. Deus, você orou, Deus respondeu. Nós vamos lá. Senhor, como que o meu coração vai ser puro, Senhor? Como que a minha alma vai ser pura, Senhor? Pela obediência à verdade. Né? Ouvir com fé. Ouvir crendo. Ouvir com os ouvidos da fé, como o Vinícius falou no início, né? Mas aí que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Vamos compartilhar. Aí o outro ponto que entra mais dentro do título, se o Senhor permitir, mas a gente usa um tempinho, né? Tá? Mas vamos compartilhar, por favor, pequenos grupos. Jesus é o Senhor.